Nós estamos estudando Apocalipse 13, a besta que emerge do mar. Apocalipse 13 tem que ser estudado à luz de Daniel 7. Em Daniel 7, Daniel ele tem um sonho com 4 animais e com 10 chifres. E o leão é um símbolo da Babilônia, o urso é um símbolo da Medopérsia, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas é um símbolo da Grécia. E ele tem um sonho com um animal terrível e espantoso que não se parece com nenhum animal da terra, que é um símbolo de Roma. E ele tem um sonho também com 10 chifres, que é um símbolo de Roma sendo minada por 10 tribos bárbaras. E aí vai surgir um chifre pequeno, o 11º chifre, e vai arrancar 3 tribos bárbaras, ficando então só 7 tribos bárbaras e uma ponta pequena. Em Apocalipse 13, 600 anos depois, o apóstolo João vai ter um sonho com todos esses animais reunidos em um único animal, simbolizando que a besta que emerge do mar, que é esse animal com o qual João vai ter um sonho, ele tem características de Babilônia, da Medopérsia, da Grécia, de Roma e das tribos bárbaras que derrotaram o Império Romano no ano 476. Vamos estudar um pouco a respeito disso. Então, em Apocalipse 13, a besta que emerge do mar tem o corpo de leopardo, pés de urso, tem 7 cabeças, boca de leão e 10 chifres. Vamos identificar as 7 cabeças. Apocalipse 13:1, a besta que emerge do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Cabeças, segundo Apocalipse 17:9, é reis. Vamos ler o verso. Apocalipse 17:9. Aqui o apóstolo João, no ano 96, está preso na ilha de Patmos e ele tem a visão. Ele diz assim: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. Então, João, no ano 96, ele diz que as 7 cabeças da besta do mar representam 7 montes que a besta está sentada, ou que a mulher está sentada, mas simbolizam também 7 reis. 7 cabeças são 7 reis. Quem são esses reis? Ele diz quem são, porque cabeça significa que são reis predominantes, ou seja, reis que dominaram o mundo, cabeças do mundo. Então, 7 reis que dominaram o mundo. E João revela quem são, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. Então, no ano 96, ele diz que um dos reis existe e 5 já caíram. De quem ele está falando aqui? Quem era o rei que existia e que dominava o mundo, que era a cabeça do mundo na época de João? Então, ele diz que 5 já caíram. Os 5 reinos que dominaram o mundo antes da época de João foram o Egito, depois a Assíria, depois a Babilônia, depois a Medopérsia, 5. E a Grécia é o 5º. E um existe, Roma imperial. Então ele está narrando os reis que dominaram o mundo: Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma imperial, que existia na época dele. E Roma imperial vai ser derrotada pelas 10 tribos bárbaras, vai ser minada por todos os lados, ela vai ser atacada pelas tribos dos álamos, francos, borguinhões, suevos, visigodos, anglo-saxões, pelos lombardos, vândalos, ostrogodos e pelos érulos. E aí, um existe e o outro ainda não chegou. Quando Roma imperial fosse derrotado pelas 10 tribos, chegaria um outro rei. Quem é o poder que reinou depois que Roma imperial
foi minada e destruída pelas 10 tribos bárbaras. Quem assumiu o poder do mundo foi Roma Papal, da Igreja Católica Apostólica Romana. A partir do ano 538, quando Roma conseguiu destruir, extirpar a última das 3 tribos que se opuseram à Igreja Católica, que foram os vândalos, os ostrogodos e os érulos. Isso aconteceu no ano 538 d.C. Então Roma Papal reinou sobre o mundo todo do ano 538 até 1798. Exatamente durante 1260 anos, o mundo foi governado pelos papas. Então, existe o Império Romano. Quando João escreveu o livro do Apocalipse no ano 96, 5 reinos já tinham passado. E o próximo que governaria o mundo é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a 7ª cabeça é a Igreja Católica. Voltando em Apocalipse 13, então a besta que emerge do mar é a Igreja Católica. Mas olha o que diz agora. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então o dragão vai dar poder, o seu trono e grande autoridade. Uma alusão também ao Império Romano que estava sendo extinto. Mas aqui no livro do Apocalipse, olha só quem é o dragão que vai dar autoridade à Igreja Católica, que é a besta que emerge do mar. Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. O dragão que vai dar autoridade para a Igreja Católica é o próprio Satanás. Então a besta que emerge do mar vai receber o seu poder do dragão de Satanás. Mas olha a linguagem desse versículo. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Isso aqui é uma contrafação de Mateus 28, 18. Vamos ler. Depois de que Jesus ressuscita, olha o que ele diz aos discípulos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha só, a besta que emerge do mar, ela vai imitar Jesus Cristo. Então, a besta que emerge do mar é uma cópia de Satanás, que Satanás fez de Jesus Cristo. Versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Então agora a besta, que tem 7 cabeças, uma de suas cabeças foi golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. O que significa isso? Isso também é uma contrafação. Vamos ler em 1 Tessalonicenses 4,14. Olha o que a besta está copiando. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, Jesus morreu e ressuscitou. Olha só o que a besta que emerge do mar está copiando. A morte e ressurreição de Jesus. Então, a besta que tem 7 cabeças, a besta do mar, então viu uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Então, uma de suas cabeças foi golpeada de morte. As 7 cabeças, o que significava? Os 7 impérios que dominaram o mundo: o Egito, a Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma Imperial e Roma Papal. E aqui ele diz que uma de suas cabeças seria golpeada de morte, mas a ferida mortal seria curada, ou seja, vai ressuscitar. Ela vai ser, uma das cabeças vai ser morta, mas vai ser ressuscitada, imitando a morte e ressurreição de Jesus. Vamos entender o que significa isso. Nas 10 tribos bárbaras que minaram e derrotaram o Império Romano, 3 tribos, os vândalos, ostrogodos e érulos, não reconheceram a Igreja Romana como a sua religião, porque eles já adoravam o deus Arion. Então a Igreja Romana
influenciou as outras tribos a destruir essas 3 tribos. E a última das 3 tribos que se opunham ao poder dos papas, os ostrogodos, foram extintos no ano 538 d.C. E quando eles foram extintos, os papas reinaram por todo o mundo, do ano 538 até 1798. Eles reinaram livremente, mas no ano de 1798 surgiu um ditador francês, Napoleão Bonaparte, que também queria conquistar o mundo. E no dia 15 de fevereiro de 1798, ele enviou um de seus generais, Philippe Berthier, e ele prendeu o Papa no dia 15 de fevereiro de 1798. Um ano e meio depois, o Papa Pio VI ele morre em Valença, na Itália, onde ele estava preso. Então, em 1798, foi dada uma ferida mortal no governo dos papas, que reinaram do ano 538 a 1798 e cometeram muitas atrocidades e dominaram, chantageando todos os países do mundo. Mas finalmente, em 1798, Napoleão Bonaparte pôs um fim ao governo dos papas nesse mundo. Por isso que a Bíblia diz que uma das 7 cabeças foi golpeada de morte, mas ressuscitaria. Vamos ver quando isso aconteceu. Após Napoleão Bonaparte tirar o poder político dos papas, em 11 de fevereiro de 1929, no Tratado de Latrão, quando o ditador fascista Benito Mussolini assinou o Tratado de Latrão com o Papa Pio XI. E ali, Benito Mussolini, ele devolveu a cidade do Vaticano e devolveu os direitos de Estado ao Vaticano. E nesse tratado foi criado o Estado da Cidade do Vaticano, devolvendo assim o poder político aos papas. E aqui se iniciava a cura da ferida mortal da 7ª cabeça da Igreja Católica Apostólica Romana, que finalmente teve o seu poder restituído por um ditador fascista em 11 de fevereiro de 1929, através do Tratado de Latrão. Apocalipse 13 nos revela que a besta que emerge do mar, ela é a Igreja Católica Apostólica Romana, e que ela tem o poder e a autoridade de Satanás nessa terra, e que ela é uma imitação do ministério de Jesus. É Satanás imitando Jesus Cristo nessa terra.